Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Atitude X comigo, Laércio Parente. Hoje eu estarei falando sobre a transfiguração do Senhor Jesus. Mas antes de iniciar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que pudesse se inscrever, ativar o sininho de notificações, assistir ao vídeo por completo, dar o joinha, que é o like, comentar e também compartilhar com amigos e familiares, tá bom? Então, essa passagem da transfiguração, ela está em 3 dos evangelhos. No livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 8. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 8. No livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 28 ao 36. 6 dias antes disso acontecer, Cristo havia dado instruções aos seus discípulos a respeito que aquele que quisesse segui-lo, o discípulo que quisesse segui-lo, deveria carregar a sua cruz. E agora, 6 dias depois, ele toma 3 dos seus discípulos e os leva para essa experiência. Eu quero ler com você, depois eu quero comentar algo dessa porção, ok? Está no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu quero desfrutar de alguns pontos cruciais nessa porção da palavra com você, que eu acredito que é pepitas para nós. A primeira é que Jesus toma 3 dos seus discípulos em particular. Imagina só, eles não imaginavam o que poderia acontecer, mas ali, em particular, Cristo se revelou nesse despio da natureza humana e se mostrou para eles como realmente ele é, cheio de glória, cheio de esplendor. O seu rosto brilhava como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Imagina Pedro e os demais vendo essa cena. Devem ter ficado tomados de pavor vendo aquilo daí, porque nunca tinha visto. Imagina eu e você sendo chamados pelo Senhor em particular para que Ele revele algo dele próprio, a sua identidade, a sua glória. Louvado seja o Senhor. Um outro ponto é que na transfiguração apresenta-se ali Moisés e Elias. Moisés representava ou representa a dispensação da lei. Elias, a era dos profetas. E Jesus, a era da graça, a era do Novo Testamento, a era da nova aliança. E Pedro, quando toma a decisão de fazer 3 tendas, que ele fala, faria uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, era como se ele estivesse comparando Jesus à lei e aos profetas. Mas Jesus é superior à lei e aos profetas. Toda a lei, todos os profetas, têm ali as figuras, as sombras, as coisas que aconteceram no passado para trazerem a realidade hoje no Novo Testamento. E Cristo é a realidade de todas as coisas hoje. Louvado seja o Senhor. Ele estava falando aquilo dali, e ali fala que quando Moisés e Elias se apresentam, eles conversavam com Jesus. Conversavam a respeito de quê? A respeito da crucificação do Senhor. Isso está no livro de Lucas, se você observar. Mas quando Pedro fala dessa forma, uma nuvem os envolve. Uma nuvem luminosa os envolve, e do meio da nuvem ecoa essa voz e diz: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Quando essa voz fala dessa forma para os discípulos, ali mostra na porção que nós lemos que eles caem tomados
caem de bruço, tomados de grande medo. E Jesus toca neles e manda que eles se levantem e fala, não tem mais. E quando eles se levantam, não vem mais a ninguém a não ser Jesus. O que isso quer dizer para nós? É que Jesus é hoje a realidade de todas as coisas. Hoje, eu e você precisamos ouvir o falar do Senhor. E o falar do Senhor nesta era, ele tem a sua direção, o seu falar profético que nos alinha, que não promove só a salvação para aquele que ainda não creu, mas que também dá crescimento àquele que já creu no Senhor. Então hoje nós temos a realidade de tudo o que precisamos. É por isso que a voz que ecoou da nuvem disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Eu e você precisamos ouvir o Senhor. E como ouvi-lo hoje? Por meio da sua palavra, por meio de mensagens que promovem realmente a edificação do corpo de Cristo, que nos dá a direção do que o Senhor quer para esta era. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus negócios, em nome de Jesus. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal e você que ainda não é inscrito, que se inscreva, que ative o sininho, que assista esse vídeo por completo, que dê o joinha e também comente e, claro, compartilhe com amigos e familiares para que eles também possam ter acesso a essa porção, ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.